mas o Senhor brotou algo no meu coração, porque semana passada houve um grande movimento nas mídias, na televisão, em vários lugares, a respeito da Copa do Mundo. E qual foi o tema da semana passada? Todo mundo esperou segunda-feira passada, o quê? Convocação. E eu fiquei com isso na cabeça, convocação, né? Todo mundo, aí milhões de pessoas diante da TV para saber quem ia ser convocado. Será que Neymar vai? Será que Neymar não vai? Aquela coisa, né? Todo mundo queria, outros não queria. E, né? Corações acelerados. Quem entrou, quem vai ficar fora? Aquela coisa de Copa do Mundo. E teve a convocação. E tem pessoas que são vidradas em futebol, certo? Tenho certeza que aqui tem alguns que gostam de futebol, inclusive alguém em casa, né? Lucas ama assistir jogo de futebol. Acaba um, começa outro, acaba um, começa né? Ele gosta disso. E diz que num jogo de final de Copa do Mundo, estádio lotado, cadeiras numeradas, ingressos esgotados. Quem tinha ingresso vendia assim, a preços absurdos. E, né, o jogo começou, estava pegando fogo, o Brasil em campo, e lotado o ginásio. E aí um senhor reparou que na frente dele tinha um lugar vago do lado de um senhor. Falou, mas gente, num jogo desse, né, onde o ingresso valia milhões, ele podia ter ganhado, por que está vazio? E ele ficou incomodado e perguntou para aquele senhor, esse assento que está vazio também é do senhor? Ele falou, é meu sim. Mas a pessoa não pode vir? Né? O que aconteceu? Né? A pessoa não pode vir? Ele falou, não, infelizmente não. Esse lugar era para minha esposa, nós planejamos isso há muito tempo, nós planejamos assistir junto essa final de Copa, mas infelizmente ela morreu. Ele, nossa, meus sentimentos, meus pêsames, né, por você ter perdido a sua esposa. Ele, triste, obrigada, né, o viúvo. E continuou, mas aquele homem ficou incomodado com aquele assento vazio. Falou, mas você não quis convidar ninguém, nenhum parente, nenhum amigo para vir participar, né? Porque você tinha um ingresso, por que você não chamou? Não, convidei vários amigos, convidei vários parentes, mas ninguém quis vir comigo. Mas como assim? Porque eles não gostam de esporte? Não, é que eles estão lá no velório da minha mulher. Tem gente que é assim, né? Fanático. Mas hoje eu vou falar de uma outra convocação. Imagine agora uma outra convocação. Não para defender as cores de uma bandeira, não para defender uma seleção nacional, mas para testemunhar o reino de Deus em todas as nações. Uma convocação não feita por um técnico humano, mas pelo próprio Cristo ressurreto. Uma convocação onde o poder não é feito e não vem de treino físico, mas esse poder vem do Espírito Santo de Deus. Hoje eu convido você porque nós somos convocados pelo Espírito Santo. Nós somos convocados por Ele. E isso acontece em Pentecoste. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Nós vamos começar no 1 e depois vamos partir. Atos 1, versículo 4. Hoje, como eu tenho vários textos diferentes, eu vou estar projetando para vocês. Atos capítulo 1, versículo 4. Essa convocação acontece, então, em Pentecostes, né? No grande acontecimento de Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 4. Enquanto você acha, eu já vou começar a leitura. E estou projetando também para vocês. Fique depois com a sua Bíblia aberta, tá bom? Que nós vamos ficar entre capítulo 1 e capítulo 2. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Versículo 8, um pouquinho para baixo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da
terra. Irmãos, Pentecoste é o grande dia da convocação e do envio da igreja. Esse é o grande dia. E no domingo de Pentecoste, pensando no contexto de Copa do Mundo, porque já começou, né? O povo já compra camiseta, corneta, já está todo mundo se preparando. Então, nesse clima, Deus está nos lembrando de algo. Há um time maior do que qualquer seleção. Muito maior. Há uma camisa mais importante do que um uniforme. Há uma torcida celestial que aguarda o avanço do reino. E há um Espírito Santo que continua agindo com o mesmo poder. Com o mesmo poder. E hoje eu queria responder a uma pergunta. O que o Pentecostes significa para nós hoje, como igreja convocada e enviada pelo Espírito Santo em meio ao mundo? O que Pentecostes significa para nós que somos convocados? Primeiro, que somos um time que espera. Nós somos um time que espera. No futebol, antes da Copa do Mundo, existem fases, né, de preparação. Existe a fase da convocação, onde todo mundo fica naquela expectativa, né? Embora muitos desconfiem que serão convocados, mas não tem certeza. Existe treino, existe concentração. Os jogadores se escalam sozinhos, sim ou não? Não. E nem escolhe o dia do jogo. Não, eles não sabem. Eles ficam aguardando a orientação do técnico. Eles ficam aguardando essa orientação. E da mesma forma, em Atos capítulo 1, Jesus dá 3 ordens muito claras. Primeira ordem: não saiam de Jerusalém. Ele fala para eles: não saiam. Sabe por quê, irmãos? A obediência à vontade de Deus é fundamental para um time que espera. Mesmo sem entender. Os irmãos lá em Pentecostes não sabiam o que iria acontecer de fato. Eles não estavam entendendo. Mas a segunda ordem é: esperem a promessa do Pai. Irmão, o Espírito Santo não é um extra na vida do cristão, do crente. Não é um extra. Ele é o centro da nossa missão. Ele é o centro. E terceira ordem: vocês serão revestidos de poder. Só que esse poder aqui, irmão, não é psicológico, não é um poder motivacional ou emocional apenas, mas é espiritual e vem de Deus. Não é barulho, irmão. Não é gritaria. É um poder que vem de Deus. Irmãos, a igreja primitiva não saiu correndo em campo, sem direção, não. Eles esperaram, mas eles esperaram como? Olha o versículo 14 do capítulo 1, por isso que eu falei, fica com a Bíblia aberta. Todos estes faziam o quê? Eles faziam o quê? Perseveraram. E como? Em oração. E aí vai falar com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles ficavam perseverando em oração. Eles não fizeram uma estratégia de como fariam. Não, eles simplesmente se organizaram em torno de uma promessa. Deus havia dito: vocês receberão, vai descer sobre vocês o poder do Espírito. Eles creram nessa promessa, irmãos. E aqui tem uma frase que, se você está marcando, marque essa frase. Não é a igreja que acende o Espírito. Não é a igreja que acende o Espírito. É o Espírito que gera a igreja. É o Espírito que gera a igreja. E Pentecoste era uma festa judaica que acontecia 50 dias após o quê? A Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Eles celebravam a colheita e também celebravam a lei dada lá no Sinai.
Eles faziam essa celebração no Pentecoste. Irmãos, algo tremendo, e nós lemos esse texto hoje, né? No Sinai, Deus escreve a lei em pedras. Escreve a lei em pedras. Em Pentecostes, Deus escreve a lei no nosso coração, através do Espírito. É o que nós lemos, né, na nossa leitura responsiva em Ezequiel. Deus escreve no nosso coração, pelo Espírito. E isso não é coincidência, irmão, não. Deus está dizendo que agora Ele começa uma nova aliança com aquele povo, com aquela igreja, onde o povo seria capacitado não por força própria, mas pelo Espírito que habita neles. Irmãos, hoje muitos querem entrar em campo. Muitos querem. Mas não querem passar pela sala de oração. Muitos querem entrar em campo, mas não querem orar. Muitos querem entrar em campo sem depender das promessas de Deus. Muitos querem sem esperar no Senhor. Muitos querem. Mas para estar no time de Deus, irmãos, não basta entusiasmo. É preciso obediência. É preciso espera e fé na promessa. Sabe o que acontece? Às vezes chega gente nova, aceita Jesus, fica naquela paixão, né? De primeiro amor com Jesus, quer fazer. Mas às vezes não tem vida de oração, não tem obediência, e a pessoa vai caindo. Ela não consegue se firmar. Nós somos um time que espera, mas espera unânime em oração. Nós pedimos para que o Senhor nos encha, nos prepare para fazer a obra a qual Ele nos chamou a fazer neste mundo, irmão. Mas nós também, como um time que espera, nós entendemos algo fundamental. Nós entendemos, até esqueci de colocar, para estar no time de Deus não basta entusiasmo, é preciso obediência, espera e fé na promessa. Mas a segunda coisa, o poder que transforma. Agora vai para o capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Esse eu não vou projetar para vocês, para você ler na Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. A cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Até aí por enquanto. O texto de Atos descreve 2 momentos desse período, tá? O primeiro, som de um vento impetuoso. Você já ouviu o som do vento? Já ouviu, irmão? Sim ou não? No prédio, a gente mora no prédio. Gente, como o vento faz barulho. É sinfonia. Inclusive, a gente ficou um tempo, né, com aquele som ruim. Eu falava que a gente não dorme. Aí tinha que arrumar os vidros lá, refazer tudo para parar. Agora a gente fecha, para. Mas o vento atrapalha. Agora imagina um vento de um som impetuoso. Um vento forte. E isso aponta para o sopro criador do nosso Deus, que é Ruach. Essa mesma palavra aqui, desse sopro, desse vento, aqui é vento, é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis, quando o Senhor sopra sobre Adão, o fôlego de vida. Ruach é o Espírito que dá vida. Outra coisa, línguas como de fogo. E aqui, né, há muitas interpretações, mas irmão, fogo na Bíblia aponta para a presença santa e purificação. Fogo na Bíblia muitas vezes vai falar sobre isso. Primeiro, lembra no Sinai, fogo. Sarça ardente, fogo. E Deus está dizendo aqui, ó, minha presença
santa agora habita no meio do meu povo, não mais em templos humanos, mas é na vida humana, no meu povo. Porque no Antigo Testamento o que acontecia? E o templo ficou cheio da glória de Deus, né? A gente vai ver isso em várias expressões. O templo ficou cheio, o tabernáculo ficou cheio. Agora em Pentecoste, a glória desce sobre cada pessoa. E cada um se torna o templo do Espírito Santo, aleluia. Agora nós somos templo dele. O Espírito Santo agora habita em nós. A glória dele enche a nossa vida. Irmão, a igreja é comunidade de santos. Você é santo ou não é santo, irmão? Você é santo ou não é santo, irmão? Somos santos, nós somos um povo regenerado. Nós somos um povo escolhido. Isso é igreja, não é o prédio. Não é o prédio. Não é uma instituição meramente humana, mas isso é a obra do Espírito Santo, pela palavra e para a glória de Deus, aleluia. Irmãos, na Copa, acontece o quê? Junta pessoas de todo mundo, e aí o que acontece? Idiomas diferentes, como aqui, né? Nós temos que falar um pouquinho espanhol, não? Tadinho, eles compreendem algumas coisas, creio que nem 100% ela não consegue compreender. Agora imagina na Copa, várias línguas, vários idiomas, torcedores do mundo inteiro, né? Sotaques diferentes, e no entanto, né, essa diversidade acaba às vezes virando barreira, né? Por exemplo, eu tenho certeza que às vezes vocês querem conversar com alguém, com a cubana, com alguém, um inglês, fala, Jesus amado, né? Como que eu falo? Como que eu explico? Como que eu, né? A gente não sabe se comunicar. E na Copa, então, tem essas barreiras. Mas em Atos capítulo 2, a diversidade de língua não divide. A diversidade de língua aqui não divide, porque ela é tomada pelo Espírito para proclamar uma mesma mensagem. Irmãos, lá eles não falaram línguas como hoje a gente ouve. Lá eles falaram nos idiomas. O texto vai dizer que as pessoas ouviram cada uma na sua própria língua, porque eles eram de vários lugares e tinham várias línguas. E o versículo 11 fala que era para o quê? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Versículo 11 do capítulo 2. Eu não pus na projeção. Tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Eles ouviram sobre o quê? As grandezas de Deus. Irmão, a gente tem que entender aqui, não é uma confusão como houve em Babel. Lembra lá em Babel? O que aconteceu em Babel? Todo mundo falava uma língua só. E aí o orgulho humano veio, Deus confunde as línguas, ali surgem as línguas, né? Os idiomas, se assim a gente pode dizer. Ali surgem os idiomas. Mas aqui não, aqui é redenção. Em Babel, Deus confunde as línguas por causa do orgulho humano. Em Pentecoste, Deus usa as línguas para exaltar a grandeza de Deus. Para que eles ouvissem. Cristo fez isso para unir os povos. Para que todos pudessem ouvir na sua própria língua. Irmãos, a igreja nasceu e nasceu missionária, irmão. Você entende isso? A primeira vez que a unção do Espírito Santo desce sobre a igreja nasce, eles falam em línguas, ou seja, o primeiro milagre foi a comunicação missionária. Esse foi o primeiro milagre da igreja. As pessoas falando. Na Copa, irmãos, jogadores de clubes diferentes se unem sobre uma mesma bandeira, não é? Aquele que joga no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, se une tudo em propósito de uma bandeira. Cada um tem a sua função, sua posição, mas todos buscam o quê? O mesmo objetivo. E a alegria, a celebração, a canto, a torcida, a vibração. Irmão, como eu queria
que vocês que gostam de futebol vibrassem a presença do Espírito Santo como vibram quando sai um gol. Como eu queria. Ai, pastor. Você vibra com uma coisa do mundo. Eu não sou contra futebol de jeito nenhum, irmão. Você pode assistir. Às vezes eu não gosto, mas assisto, né? Ainda mais na Copa. Na Copa até quem não gosta assiste. Não sou contra quem gosta, quem joga. A nossa igreja é muito, muito tranquila quanto a isso. Mas, irmãos, eu fico tão triste porque eu vejo às vezes as pessoas assistindo um jogo com tanta vibração. Vendo 22? Vendo 22 homens correndo atrás de uma bola. Vai, aí chega na igreja. Aleluia, glória a Deus. E é para o Senhor, irmão. Não é para mim. E para os homens, vocês gritam. Vocês vibram. Bom, em Pentecostes, tinham pessoas de nações diferentes que ouvem a mesma mensagem e cada um na sua própria língua. Há um coro de línguas proclamando o mesmo Deus, irmãos. Eu creio que cada um falava quase a mesma coisa, porque diz que eles falam da grandeza de Deus. Só que nas línguas diferentes. Porque o Espírito Santo, irmão, ele une, ele não divide. O Espírito Santo é quem traduz, é o Espírito Santo quem convence. Os gideões, quando entregam a Bíblia, não pode pregar. Quem faz a obra? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Irmãos, enquanto o mundo se reúne para celebrar o jogo, Deus reúne povos para celebrar a salvação em Cristo. Em Cristo. Uma Copa passa e vai ter só daqui 4 anos, né? Daqui 4 anos. Mas Pentecostes inaugura um reino que nunca mais terá fim. Aleluia! Nunca mais. Onde o Espírito Santo age, irmãos, as barreiras caem. Sejam elas étnicas, culturais e sociais, elas caem. Onde o Espírito Santo age, a igreja fala de Cristo, não de si mesma. Onde o Espírito Santo age, a alegria, a vibração, a poder, a clareza na proclamação das Escrituras. Irmãos, quando eu vim para cá, um dos meus receios era esse meu jeito de pregar. Porque, irmão, se vocês me verem muito quietinha pregar, é que eu não estou bem, não. Porque aqui, irmão, meu fogo está queimando, meu coração está queimando, meu corpo está queimando, ao mesmo tempo eu estou gelada igual uma geladeira. Porque eu sinto a presença do Espírito Santo e não tem como eu pregar de uma forma fria aquilo que está mexendo comigo. E eu quero que Ele faça o mesmo com você. Ah, isso é coisa de pentecostal. Não é coisa de pentecostal, irmão. Isso é coisa de quem sente a presença do Espírito Santo e não tem vergonha de pôr para fora. Irmão, eu tenho vergonha de muita coisa, mas depois de declarar que eu amo Jesus e falar, não. Se vocês não gostam disso, a pastora está no lugar errado. Porque é assim o meu jeito. Irmãos, não tem como você sentir a presença do Espírito Santo e ficar imóvel a isso. Não tem como. Não tem como, porque onde o Espírito Santo está, onde Ele age, há alegria. Mas em terceiro lugar, a missão do time de Cristo. Nós temos uma missão. Atos 2, a reação quando acontece isso, ela é mista. Uns que ouvem aquilo ficam maravilhados e perguntam, o que significa isso? Mas outros, quando ouvem aquilo, falam, eles estão tudo bêbado. Irmãos, a obra do Espírito Santo não depende de aprovação humana. Não quer nem saber. O Espírito Santo não quer saber se você gosta ou se você não gosta. Não. Irmãos, Ele é soberano. Os corações, eles reagem conforme a condição. Uns corações são quebrantados com a presença do Espírito Santo. Outros endurecem.
Isso é normal. Irmão, hoje não é diferente, porque uns olham para a igreja e veem a obra de Deus. Outros olham para a igreja e veem um povo fanático. Vê um povo bitolado. Vê um povo exagerado, uma religiosidade vazia. Isso acontece até os dias de hoje, irmãos, e sempre vai acontecer. Mas o mesmo Espírito que foi derramado ali, ainda capacita a igreja a responder com uma palavra. Sabe como? Como ele fez com Pedro. Gente, quem era Pedro? Quem era Pedro? Tinha negado Jesus um pouquinho antes. E por uma perguntinha muito... é um deles. Não, sou não. Não, nem conheço. Nunca vi. E agora, quando desce a unção do Espírito Santo sobre aquele homem, um pescador, que malemar sabia falar, provavelmente. Não estou falando mal dos pescadores, hein, viu, seu Tino? Pescador é bom, né? Nessa arte, meu irmão também é pescador. Mas ele era assim, ele era simples, ele não deveria ter estudo, ele era pescador. E ele então, ali começa a falar, o mesmo Pedro, é a mesma pessoa, mas o que mudou? Não foi a personalidade de Pedro que mudou, foi o poder do Espírito Santo sobre ele, irmão. Se você tem vergonha de falar de Jesus, se você tem vergonha de proclamar o Evangelho, peça a unção do Espírito Santo, irmão. Tanto que quando depois, uma vez que eles prendem Pedro começa a falar tão eloquente, sabe, que os fariseus, os sacerdotes ficam admirados. Mas ele não é pescador? Porque o Espírito Santo estava sobre Pedro. E agora Pedro falava com a autoridade do Espírito. Pedro pregava a Cristo. Aquela pregação, ele fala da vida de Jesus, da morte, da ressurreição, da exaltação à direita do Pai, do derramamento do Espírito Santo como prova de que ele reina. Irmãos, o nosso Deus é soberano na cruz, o nosso Deus é soberano na ressurreição, e o nosso Deus é soberano no derramado Espírito. É Ele quem derrama. Pentecoste não é um acidente histórico. Ficou na história. Não, é um cumprimento pleno e eterno de Deus. A grande pergunta é: vai acontecer de novo o Pentecoste? Não, irmão. Como foi em Atos 2? Não. Porque ali nasceu a igreja. Hoje o que acontece são manifestações dos dons do Espírito Santo. O que nós buscamos hoje é o avivamento espiritual. E avivamento espiritual não é barulho, não é sapateado. Não, avivamento é a igreja ser cheia do Espírito Santo. Irmãos, Pentecoste tem um apelo. Já partindo para o fim. Pentecoste tem um apelo. Olha aí, capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos 2, 37 a 39, perdão. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, irmãos, esse versículo, se não está grifado na tua Bíblia, risca ele. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa são para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e todos aqueles que ainda virão, irmão. É para todos nós. E quando Pedro fala tudo isso, quando Pedro fala: se arrependam, que vocês serão cheios do Espírito Santo, qual é o resultado? Mais de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja de Cristo naquele dia, irmão. Você imagina que, olha que colheita, 3.000 pessoas um dia só. 3.000 pessoas. A igreja nasce como uma comunidade transformada.
E aí o texto vai continuar dizendo que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E diz que a cada dia iam acrescentando mais e mais pessoas. Irmãos, quando um técnico convoca um jogador, ele ganha uma identidade. Agora ele representa a nação. Ele representa o Brasil. E ele ganha uma missão. Ele vai entrar lá e jogar de qualquer jeito? Não vai, irmão. Ele vai dar tudo dele naquele jogo. E outra coisa, ele não entra no campo para ser um espectador. Ele entra porque ele é um protagonista. Ele está lá. Em Pentecostes, Jesus está dizendo para a igreja dele: vocês foram convocados não para assistirem, mas para entrarem no campo, na missão do reino. Eu derramo o meu espírito, eu dou poder, eu dou dons, eu dou unidade, eu dou direção. Vocês não jogam sozinhos, aleluia. É isso que o Senhor fez, irmãos. E encerrando, quando o pregador diz que quando o pregador fala encerrando, você põe mais uns 10 minutos, né? Diz que tinha um jogador de base de futebol. Ele jogava futebol na base, mas ele era muito talentoso. Ele corria, ele treinava, ele sonhava com uma convocação para o time, né, maior, para ele ser convocado. Mas ano após ano ele não era convocado, a lista saía e o nome dele nunca aparecia. Enquanto isso, um outro rapaz do time, menos habilidoso tecnicamente, era sempre lembrado pelos treinadores. E aquilo foi incomodando aquele, né, porque ele era muito talentoso, mas ele estava cansado dos nãos que ele ouvia. E um dia ele correu e falou para o técnico, falou: professor, sinceramente, por que eu não sou convocado? Por que o senhor não me convoca? Eu não e ele. O senhor convoca. Eu chuto melhor, eu driblo melhor, eu sou melhor. O que eu tenho de errado? E aquele técnico respirou fundo e respondeu. Ele falou: você é excelente sozinho. Porque talvez esse seu amigo, ele não é o melhor tecnicamente, mas ele é o primeiro a levantar quem cai. Ele é o primeiro a obedecer tecnicamente. Ele é o primeiro a gritar, encorajando o time todo. Ele não joga para si, ele joga para o time. E ele concluiu dizendo: eu não convoco apenas pernas boas, eu convoco corações comprometidos com propósito. Irmãos, esse é o mês da família. Esse é o mês da família. E a Bíblia vai dizer que nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Cristo. E nessa noite o Senhor está nos convocando para algo muito, mas muito maior do que a Copa do Mundo. Ele está nos convocando para juntos, não como jogadores, não como um time, mas como família. Família. Para nos unirmos num único propósito. E qual é o nosso propósito, irmãos? Levar as boas novas de Cristo, sendo suas testemunhas, tanto em Jales, como Noroeste Paulista e até os confins da terra. Essa é a nossa missão. O Espírito Santo nos chamou para fazer parte de um time invisível aos olhos humanos, mas eterno aos olhos de Deus. Irmãos, nós somos uma família. E o verdadeiro privilégio, presta atenção nisso, irmão. O verdadeiro privilégio não é ter um nome numa lista da Copa do Mundo, mas é ter o nome escrito no livro da vida e ser o templo do Espírito Santo, irmão. Isso é privilégio. Isso é privilégio, irmão. Pentecostes hoje nos confronta algumas verdades. E eu queria que você repetisse para o seu irmão. Primeiro, você vai falar: você foi convocado. Fala para o teu irmão: você foi convocado.
E irmão, você não foi convocado para ser espectador do culto. Você não foi convocado para vir aqui todo domingo, sentar no banco e ficar olhando para mim falar. Não. Você foi convocado para ser testemunha viva de Cristo Jesus, aonde você for. Agora você vai falar para o teu irmão, você não joga sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo habita em você e em nós como um corpo. Agora você vai virar para ele e vai dizer de novo, você tem uma missão. Qual a nossa missão, irmãos? Proclamar as grandezas de Deus. Aonde? Na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, na sua faculdade, no seu bairro, aonde você estiver. E por último, diga para a pessoa aí, você não depende das suas próprias forças. Sabe por quê, irmão? Porque o mesmo Espírito que capacitou Pedro, ele capacita você, irmão. Ele capacita você. E talvez você está na igreja, mas vive como se estivesse no banco de reserva. Você está no banco de reserva, sem se ver como parte do time. Ou talvez você está aqui na igreja e viva como um torcedor. Só aplaude de longe. Você só está assistindo. Mas hoje o Espírito Santo chama você para o campo de obediência e da missão. Mas talvez você vive em divisão, em comparação, em ciúmes. Mas o Espírito quer gerar entre nós, irmãos, unidade e amor. Porque onde não há unidade, não há crescimento. E hoje o Espírito Santo está nos convidando. Entregue a sua vida, talvez mais uma vez, na direção do Espírito Santo. Se arrependa de viver no automático, na força do seu braço. Peça para Deus, para que Ele renove em você a chama de Pentecoste, a chama do Espírito Santo, paixão pela palavra, paixão pela igreja, amor pela igreja, coragem para testemunhar. Como naquela sala de oração, irmãos, hoje, essa igreja é um lugar onde o Espírito Santo está tendo a liberdade em agir. Que nessa noite barreiras caiam. Que nessa noite corações endurecidos sejam quebrantados. Que nessa noite dons sejam despertos. Que nessa noite a nossa comunidade se torne um sinal visível do reino que já começou e um dia será consumado. Que nessa noite nós possamos sair daqui, em meio às notícias de Copa do Mundo, nos lembrando que somos da seleção eterna. Somos da seleção eterna de Deus, convocadas pelo Pai, redimidas pelo Filho e capacitada pelo Espírito Santo. Aleluia! Nós somos esse povo convocado. E eu queria que você que sentiu a presença do Espírito Santo se levantasse. E nós vamos cantar. E eu queria fazer um convite, irmão, você que foi tocado por essa palavra e quer nessa noite ser cheio mais uma vez do Espírito Santo de Deus, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Talvez você está com uma chaminha meio apagada. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser avivado, eu quero ser repleto. A palavra do Senhor diz que há plenitude de vida quando há a presença do Espírito Santo, irmão. E nós vamos cantar: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Vem encher e inundar este lugar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
há nada igual, não há nada melhor a quem se comparar, a esperança viva. Não há nada melhor. Tua presença, Oh, aleluia. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Oh, aleluia. Declare isso com toda a sua força. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Declare. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, vem para frente, irmão. Não tenha vergonha. Isso é um ato da sua dependência, de querer ser cheio. Todos os dias nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos pedir, Pai. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar por esses irmãos. Oh, Santo Espírito de Deus, nós te louvamos por essa noite bendita, Pai. Te louvamos porque sentimos a tua presença neste lugar. Amém. Te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor nos convocou como igreja de Cristo a proclamar as tuas grandezas a todas as nações da terra. Ó Deus, nós oramos em especial por esses irmãos que estão aqui na frente. Pai, o Senhor conhece cada uma delas, cada um deles, Senhor.
Abençoa, Senhor, cada uma dessas minhas irmãs que estão aqui. Encham elas, Senhor Jesus, do poder do Teu Espírito Santo. Derrama da Tua unção sobre eles, sobre elas, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece o coração de cada uma delas, de cada um deles, Senhor. Que a Tua unção seja derramada de forma abundante e que haja plenitude do Teu Espírito Santo. Encha, Senhor, a vida de cada irmão aqui nessa noite, Pai. Encha a vida deles do Teu Espírito, para que eles possam passar por cada luta, por cada prova. Encha, Senhor Jesus, a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas com a Tua presença. Onde eles forem, Senhor, que eles sejam testemunhas vivas do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Que eles sejam instrumentos do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo restaure a saúde. Que o Teu Espírito Santo restaure o ânimo, a disposição. Que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, a memória na promessa que o Senhor fez a cada um deles, Pai. E que eles, ó Pai, assim como todos que estão aqui, todos nós, sejamos cheios, cheios, cheios do Teu Espírito. E proclamamos as Tuas grandezas em Jales, em toda a região, até os confins da terra. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Amém. Enche esse lugar, Senhor. Quebra corações, quebra religiosidade, quebra tradicionalismo, quebra, Senhor, e inunda cada um de nós com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.